Olá pessoal, tô chegando, Canal Brasil Notícias, trazendo mais informações. Eu sou Fagundes e agradecendo aí a presença de todos vocês desde já. Bom, gente, vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar e colaborar com o nosso trabalho. Começando com a nossa primeira matéria, Gustavo Lima desiste de se candidatar à presidência em 2026. Matéria da revista Oeste. O cantor Gustavo Lima anunciou que não vai disputar a presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista ao portal Metrópolis, ele revelou que sua prioridade no momento é investir na carreira internacional e lançar o Instituto Gustavo Lima com o objetivo de desenvolver projetos sociais. A decisão foi influenciada principalmente pela resistência de sua família em relação à candidatura. Aos 35 anos, o artista ponderou que participar de uma eleição presidencial ainda é uma possibilidade futura, mas neste momento ele prefere focar outros projetos. Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato, comentou o artista, destacando que as eleições de 2026 serão polarizadas e que não têm estômago para negociar interesses que não sejam para o bem do Brasil. Posteriormente, ele confirmou a decisão de não se candidatar no ano que vem. Em vídeo, reforçou o interesse de criar um instituto. A fala aí do Gustavo Lima, não vai disputar mais a eleição. Caiado é que deve ter ficado meio, coçando a cabeça. Agora falou, ih, caramba, a parceria já era. Bom, a verdadeira política é o Instituto Embaixador. Conto com vocês para mais essa grande missão. É a fala dele, Enfim. Por meio do Instituto Gustavo Lima, o cantor pretende oferecer assistência a 2.000 idosos ao longo deste ano. Paralelamente, o cantor fechou uma parceria significativa com a Sonimundo, cuja meta é expandir sua presença no mercado internacional, incluindo a gravação de novas músicas em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Em relação ao cenário político de 2026, ele declarou que pretende se manter como observador, analisando os candidatos que permanecerão na disputa. Ele ressaltou que, apesar de planejar opinar, fará isso sem se envolver diretamente na corrida presidencial. O cantor expressou sua esperança de que o eleitorado brasileiro faça escolhas sábias, evitando assim mais sofrimento para o país. Reações e influências familiares. Além disso, Gustavo Lima revelou que a recepção calorosa do público e a ideia de sua candidatura foi surpreendente, mas a resistência das pessoas próximas, especialmente de sua família, pesou significativamente. O cantor destacou que, embora tenha recebido apoio popular, as questões pessoais e familiares foram determinantes para sua decisão final de não prosseguir com a candidatura. Bom, meu ponto de vista, gente, Gustavo Lima fez uma ótima opção, Principalmente ele, que vive da música, e a música, vocês sabem, atrai pessoas de toda a classe política, desde esquerda à direita, centro-esquerda, centro-direita, lulista, bolsonarista, cirista, enfim, que sejista, E aí, entrar numa dessas agora, para depois querer voltar ao campo da música, ia fazer com que ele perdesse muitos dos seus fãs. Então acho que a decisão dele foi muito bem acertada. Bom, gente, agora nós vamos para essa outra matéria da revista Oeste também. Olha só que coisa interessante. Isso aqui vai na contramão daquilo que o Supremo, ou melhor, daquilo que levou à inelegibilidade de Bolsonaro. Mas vamos lá. STJ decide que falas de Bolsonaro sobre urnas não podem ser alvo de ações populares. Vamos entender? Então vamos lá.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal de Justiça, STJ, decidiu nesta terça-feira 18 que declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, sobre as urnas eletrônicas não podem ser contestadas por meio de ação popular. Os ministros entenderam que manifestações políticas não configuram atos administrativos nem produzem efeitos jurídicos concretos, o que impede questionamentos com esse instrumento jurídico. O ministro Gurgel de Farias, relator do caso, destacou que, mesmo que as falas de Bolsonaro sejam controversas, elas não possuem caráter administrativo. Segundo ele, opiniões emitidas em um contexto político não se enquadram no objetivo da ação popular, que deve impugnar medidas que possam comprometer o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa ou outros interesses coletivos. Tais declarações, embora desprovidas de qualquer prova e questionáveis sobre diversos aspectos, não configuram em essência ato administrativo, muito menos produzem efeitos jurídicos concretos, sendo opiniões proferidas em contexto político cuja análise escapa ao âmbito de proteção da ação popular, declarou o ministro. Bom, depois da rejeição do pedido na primeira instância, o autor recorreu ao STJ. Prevista na Constituição, a ação popular garante a qualquer cidadão o direito de contestar atos do poder público sempre que houver suspeita de prejuízo ao interesse coletivo. No entanto, olha o no entanto aqui. No entanto, o Gurgel de Faria enfatizou que é preciso distinguir entre declarações políticas e atos administrativos. Segundo ele, usar esse instrumento para impugnar discursos ampliaria seu escopo indevidamente e comprometeria sua função essencial de combater irregularidades reais. O caso teve início com uma ação popular apresentada no Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Ação... Cadê aqui, gente? Aqui, sim, que eu me perdi aqui. Na ação, um cidadão contestava declarações feitas por Bolsonaro em 2020 sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas. Depois da rejeição do pedido na primeira instância, o autor recorreu ao STJ. A corte manteve a decisão inferior e reforçou que discursos políticos, mesmo polêmicos, não constituem atos ilegais ou lesivos que justifiquem uma ação popular. Tá aí. Agora acho que ele vai recorrer ao Supremo agora, né? Foi a primeira instância, STJ, agora ao Supremo. E essa matéria que eu vou trazer para vocês agora revela mais... Não, gente, olha só. Eu fico me... Cara, é porque o Brasil tá de ponta cabeças. Olha isso aqui. Eduardo Bolsonaro, né? Deputados afirmam que Moraes iria confiscar passaporte. Gente, para esses camaradas confirmarem, dizer que ia, eles sabiam de alguma coisa, né? Olha só a matéria. E olha só quem é a dupla de dois aqui. Os deputados federais Lindenberg Farias, PT, e Rogério Correia, PT, afirmaram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, iria confiscar o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira, 18, os parlamentares afirmaram que pediram ao STF a retenção do passaporte do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com um parlamentar, o deputado do PL comete crime contra os interesses nacionais ao confrontar o judiciário. Menino. Urgente. Eduardo Bolsonaro abdica do mandato, foge para os Estados Unidos e não será presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Vitória! Compartilhem. É o que tá no Twitter aqui de quem? Deixa eu ver o Twitter de quem é. Lindenberg Farias. @ Lindenberg Farias. O Twitter dele tá aqui, né? Tá aqui. Eu vou ver se eu passo pra vocês. Vamos ver, gente, se dá pra passar pra vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui na telinha pra vocês. Só um segundinho. Pera aí. Vamos ver se dá pra nós passar aqui. Acho que vai dar, hein? Vai dar aqui. Não deu nenhum problema até agora. Pera aí, gente. Deixa eu jogar na telinha do Fagundes aqui. Não fique lento, não. Colabore. Computador bonzinho. Conservador.
Aqui, prontinho. Vou colocar na tela para vocês aí. Deixa eu colocar na tela para vocês agora. Tá aí, gente, na telinha do 6. Deixa eu vir para cá agora, para minha outra tela. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, ó. Tomara que não tenha música. Olá, pessoal. Eu tô aqui com o Rogério Correia. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Ele não vai abdicar, Rogério, gente. A gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no Parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá o Michael Kozak, que é o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o Parlamento. Ele não tinha condições de representar o Parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximado da embaixada, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão credente não ficará mais nessas mãos. Olha, é melhor assim, que ele fique logo lá nos Estados Unidos, que é o que não podia fazer, é o que estava fazendo. Ele já é a 4ª viagem, ele está lá, recebendo salário, às custas do Poder Legislativo, e o importante é que ele não vai representar o Poder Legislativo como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Foi uma vitória importante, viu, pessoal? Vamos com tudo. É isso aí, ele queria virar um golpista institucionalizado na comissão, não dá, né? Vocês viram aí, né, as falas, eu acho que as falas são bem claras, né? A pedido nosso, né, Alexandre de Moraes, né, quer dizer, o que eles falaram aqui? Que a pedido deles, né, o Moraes iria. Você vê que assim, eles não falam, o Moraes ia decidir, não, eles afirmam que o Moraes ia fazer, né? Bom, continuando aqui, não vou nem entrar nesse mérito. O vídeo por si só fala, né? E é interessante, né? Que você vê, são parlamentares comemorando, né? O afastamento de um outro parlamentar da casa, porque o parlamentar teve medo de ver seus direitos, inclusive de foro privilegiado, né? De prerrogativa de foro, serem violados. E aí ele também fala, Eduardo abdicou. Não, gente, outra mentira. Eduardo não abdicou. Abdicar seria se ele tivesse falado, gente, a partir de hoje não sou mais deputado. Não, ele se licenciou do cargo. Ele pediu uma licença. O que é uma licença? É uma ausência temporária. Vejam que eles trocam as palavras. Abdicou. Abdicou é abrir mão, é diferente. Inclusive, ele deixa lá um ponto que ele fala lá que, né, o Eduardo está lá às custas do erário do Legislativo. Mentira. Inclusive, essa licença dele, né, ele inclusive abre mão até do salário de deputado. Outra mentira. Bom, os parlamentares afirmaram que entraram com um pedido no STF para a retenção do passaporte do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por crime contra os interesses nacionais. Nacionais de quem? Do povo ou da esquerda? Bom, Lindenberg Farias e Rogério Correia afirmaram que Moraes iria confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro a pedido dos petistas. Pedido arquivado.
No entanto, Moraes arquivou o pedido dos deputados do PT. A decisão ocorreu nesta terça-feira, depois do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar contra a solicitação. Agora, é bom deixar claro, gente, que essa manifestação só aconteceu depois que Eduardo Bolsonaro disse que não voltaria mais para o Brasil. Só depois dessa fala, desse comunicado, foi que eles decidiram por arquivar o caso. Os petistas acusaram o Eduardo Bolsonaro de conspirar contra Moraes junto do Departamento de Estado norte-americano. Eu não sabia que conspiração agora era às claras e com o apoio do povo, gente. Essa parte que eu achei da hora, né? Porque quando você pega a conspiração e quando você olha na história os conspiradores, é aquela turma que age na surdina, por baixo dos panos, né? Aquelas pessoas que agem caladinhas, ninguém sabe o que está acontecendo. Diferente de Eduardo e do próprio Bolsonaro. Eles não fazem nada na surdina. Pelo contrário, é às claras. Então, como é que isso é conspiração? E aí, acima de tudo, ainda tem o apoio do povo. Além disso, afirmaram que o deputado do PL está nos Estados Unidos para trabalhar em uma suposta trama golpista. Eles também disseram que Eduardo está preparando a fuga de seu pai. A decisão de Eduardo Bolsonaro. Nesta terça-feira, Eduardo Bolsonaro disse que tomou a decisão de ficar nos Estados Unidos para lutar pelos brasileiros que, de acordo com ele, são vítimas do STF. Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse ser vítima dos abusos do STF. Bom, ele também afirmou ser vítima dos abusos do STF. Da mesma forma que assumiu o mandato parlamentar para representar minha nação, abdico temporariamente, e é aqui que eles usam, né, a palavra de forma errada, porque aqui, quando o Eduardo fala abdico, ele está falando da licença, temporariamente. Ou seja, ele abre mão temporariamente, entra de licença temporariamente. Lá eles falam que Eduardo abdicou, mas eles não dão a informação completa. Para representar minha nação, temporariamente para... deixa eu ver aqui. Para representar milhões de... Cadê? Deixa eu voltar aqui, gente. Para representar minha nação, abdico temporariamente. Aqui, dele para seguir representando milhões de irmãos da pátria que me incumbiram nessa nova missão, afirmou. Aí, gente, as matérias, né? Tá aí as matérias. Esse é o nosso Brasil, ziu, né? Enfim. Bom, vamos para os comentários, né? Ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, né? Cadê aqui, Fagundes? Lembre-se, deixa o seu comentário, a gente sempre vai ler os seus comentários em um ou outro vídeo nosso aí, tá bom? Deixa eu ver de quem é o primeiro comentário aqui do nosso vídeo. Angela Maria Mello comentou aqui, deixa eu ver. Elas vão ficar bem na cheia da grana, colocou ela aqui no vídeo. Lula culpa partidos por demitir 3 mulheres do alto escalão do governo. Tá aí, ó, marcado. Valeu, Angela. Um abraço, querida. Deixa eu ver o próximo. Angela Maria Mello. Esquerdo patas sem noção, comentou ela no vídeo. Lula culpa partidos por demitir 3 mulheres do alto escalão do governo novamente. E mais um pra gente finalizar. Rosas Petúnia, olha ela. Um beijão, querida. Sabotado está o pobre. Eita, moleque. É pior que é bem por aí, viu? Folha joga Lula contra Haddad e afirma que o petista está sabotando o país. Tá aí, marcado. Valeu, gente. Daqui a pouco, mais informações. Fiquem ligadinhos aí no que tá acontecendo, hein? Voltamos já. Eita, gente, peraí. Eu apertei o botão errado, Fagundes. Cadê? Ih, rapaz, cadê o botão aqui de desligar o negócio? Esqueci de voltar aqui. Né? Enfim. Agora sim. Fui! Não fui. Agora eu vou.